Prezados colegas, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é André Luiz dos Santos Nakamura, sou procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje, nós iremos tratar do tema princípios na nova Lei de Licitações, que é um assunto que a nova lei, a Lei 14.133, ela fez algumas inovações em relação à Lei 8.666, e é desse assunto que iremos tratar agora. Analisaremos o porquê dessa mudança, né? O porquê houve essa inovação, que na verdade foi uma ampliação do rol de princípios, e depois iremos tratar especificamente de cada um dos princípios elencados na nova Lei de Licitações, no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Bom, antes de começarmos a tratar dos princípios em si, acho que seria bom iniciarmos pelo pressuposto básico. O que é um princípio jurídico? Vamos dar o conceito de princípio jurídico. E o conceito de princípio jurídico é uma questão que não é muito precisa no ramo do direito. Então, o conceito de princípio ele se iniciou de uma forma, ele se desenvolveu de outra, e hoje está havendo uma reconfiguração desse conceito. Tá? Acho que a gente pode começar do pressuposto até semântico. O que é princípio? Princípio nos lembra algo que está começando, né? Vai todo livro, todo filme tem o princípio, o meio e o fim. Então, o que é o princípio? É o início de tudo. Tá? É nesse sentido que se pode tomar a expressão princípio, mais ou menos nesse sentido. Por quê? Princípio seria algo que o legislador, o elaborador da norma, ele teve em mente que se seguisse um objetivo a ser alcançado pelas normas que foram positivadas. Então, quando eu falo que existem princípios na Lei de Licitações, isso quer dizer que esses princípios elencados no artigo 5º da Lei 14.133 são os objetivos pelos quais o legislador elaborou toda a Lei de Licitações. Ele pensou em atingir aqueles objetivos. Tá? Bom, eu vou trazer aqui dois conceitos de princípios jurídicos que são muito difundidos no meio jurídico e não necessariamente são os melhores, mas eu acho que eles podem nos servir de guia nessa trajetória que iremos seguir aqui nessa aula. Um dos conceitos mais difundidos contemporaneamente, eu vou mostrar aqui na apresentação, é o de Robert Alexy. Tá? O Robert Alexy é um autor alemão, tá? Ele tem uma obra denominada Direitos Fundamentais, né? Ou seja, ele trata dos direitos fundamentais na Constituição Alemã, e lá ele trouxe um conceito de princípio que tem sido muito difundido, inclusive aqui no Brasil, e inclusive em decisões do Supremo Tribunal Federal. Para Robert Alexy, princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Esse é o conceito de princípio de Alexy. Então, segundo Alexy, o princípio é o quê? É um objetivo a ser atingido, que ele vai ser atingido total ou parcialmente, ou até mesmo não ser atingido em razão das circunstâncias fáticas, jurídicas, econômicas existentes em determinado momento da sociedade. Então vamos pegar um exemplo. Quando a Constituição fala todos têm direito à moradia. Isso é um princípio jurídico na forma trazida pelo Robert Alexy. Porque o Estado, o município, a União vão ter políticas públicas destinadas a dar moradia, mas não vai conseguir dar moradia a todos, pelo menos não está conseguindo no momento. Então, é um objetivo a ser atingido na medida do possível, na medida da realidade existente. Esse é o conceito de Alexy, que é um dos conceitos de princípio mais difundidos na seara do direito atualmente.
E agora eu vou trazer também um outro conceito, esse já é um conceito mais antigo, mas é um conceito clássico no direito administrativo brasileiro, que é um conceito difundido por Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai estar aqui na apresentação. Princípio é uma disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência. Aqui, para Celso Antônio Bandeira de Mello, então, o princípio seria aquela norma geral, aquela que dá sentido às demais normas específicas, que ela deve servir de critério de interpretação, de aplicação da norma. Aí vocês vão me perguntar, qual é o conceito de princípio jurídico que melhor se enquadra nos princípios elencados no artigo 5º da Lei 14.133? Eu entendo que é o conceito clássico, o conceito aqui trazido por Celso Antônio Bandeira de Mello. Porque o conceito de Alexis, de Robert Alexis, é um conceito que, primeiramente, foi formulado em outro sistema jurídico muito diverso do nosso, que é a Constituição alemã, que é uma Constituição extremamente sintética, muito diferente da nossa, que tem que tem 200 e tantos dispositivos legais. Não, lá é uma Constituição muito sintética. Então, esse conceito de princípio, ele é melhor enquadrável na questão dos direitos sociais, por exemplo, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, ou seja, que o Estado fornece na medida da real possibilidade orçamentária existente no momento. Agora, em relação aos princípios da lei de licitações, eu entendo que se aplica melhor o conceito clássico, o trazido aqui pelo Celso Antônio Bandeira de Mello. Por quê? Eu não posso dizer, por exemplo, um dos princípios elencados no artigo 5º da Lei 14.133 é o da realidade, da legalidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que o aplicador da Lei 14.133 ele vai seguir a lei na medida do possível. Se der, segue, se não der, não segue? Não. Ou seja, isso mostra que o conceito de princípio jurídico proposto por Alexis, ele não é o mais adequado aos princípios que constam da lei de licitação. Ou seja, todos esses princípios que aqui estão elencados, eles devem ser considerados como normas gerais, diretrizes, seja para aplicação, seja para interpretação de todos os dispositivos da Lei 14.133. Ou seja, não deve ser interpretado como algo a ser atingido na medida do possível. Enfim, essa é uma definição importante do conceito de princípio jurídico para a finalidade que estamos aqui tratando, que é o conceito de princípio jurídico elencado na Lei de Licitações, na Lei 14.133 de 2021. Tá? Bom, a Lei 14.133 de 2021, ela, todos sabem, né? Ela não deu uma mudança, ela não representa uma mudança muito significativa da disciplina anterior da Lei 8.666 de 93. Na verdade, a Lei 14.133, ela é a Lei 8.666, acrescida de regras do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, acrescida de regras da Lei do Pregão, acrescida de regras da Lei das Estatais, bem como incorporou diversas diretrizes decorrentes dos julgamentos do Tribunal de Contas da União. Então, assim, na questão dos princípios também verificamos a mesma questão. A Lei 14.133 repete vários dispositivos da Lei 8.666 de 93 e acrescenta alguns itens que não constavam da Lei 8.666 de 93. Tá? Então, nos princípios foi isso. Ela repetiu quase todo o elenco de princípios da Lei 8.666 de 93 e trouxe alguns princípios que nela não constavam. Ou seja, temos princípios que são cópia dos já elencados na Lei 8.666 de 93, no artigo 3º, e alguns que não constavam da Lei 8.666 de 93. Tá?
Aqui está o quadro dos princípios da nova lei e da antiga lei, e a forma como eles eram denominados. Tá? Então, assim, a maioria tem a mesma denominação, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa. Já o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto na Lei 8666 de 93, foi denominado vinculação ao edital. Tá? Temos o julgamento objetivo, e aqui, na próxima tela que eu apresento aqui para vocês, temos os princípios que não estavam elencados na Lei 8666 e que foram elencados no artigo 5º da Lei 14.133, que são os princípios da eficiência, interesse público, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável aqui merece uma explicação. O desenvolvimento nacional sustentável ele constava da Lei 8666 como objetivo da contratação ou da licitação. Já na Lei 14.133 ele consta como princípio. Tá? Enfim, essa é a diferença. Por isso que ele foi elencado aqui como princípio novo, porque apesar do assunto desenvolvimento nacional sustentável constar da Lei 8666, ele era elencado como objetivo e não como princípio. Bom, primeiramente, foi uma boa decisão do legislador fazer essa ampliação tão grande do rol de princípios? Porque, vejam, foi uma ampliação considerável. Tá? Eu entendo que não foi uma decisão acertada, porque alguns princípios que foram trazidos para o artigo 5º da Lei 14.133 não são princípios específicos do regime de licitação e contratação pública, apesar de ser aplicado à contratação e licitação pública como todos os princípios que regem o direito administrativo. Então, assim, não seria necessário trazer os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal, que eles são aplicáveis à administração pública em todas as suas atividades. Seja na atividade de legislar por meio de regulamentos, seja na atividade de licitar e contratar, seja na atividade de realizar poder de polícia, seja na atividade de gerir servidores públicos. Então, a administração pública ela já era sujeita aos princípios do artigo 37 em todas as suas multifacetas de atuação. Então, não seria necessário trazer princípios do artigo 37 para o rol do artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Outra decisão que, na minha opinião, é equivocada, foi a incorporação de princípios que já constavam da Lei 9784 de 1999, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. A Lei de Processo Administrativo Federal também é aplicável à administração pública em todas as suas atividades em que há a instauração de um processo administrativo. E a licitação também é um processo administrativo, então necessariamente ela já se sujeitava aos princípios da Lei 9784 de 1999. Então não haveria, faz pouca diferença do ponto de vista prático essa incorporação desses princípios. Entretanto, como não cabe ao aplicador e intérprete da lei ficar apenas fazendo críticas à opção do legislador, que pode não ter sido a melhor, mas é uma opção legítima, cabe ao intérprete e aplicador dar alguma efetividade a essa escolha, mesmo que não tenha sido a melhor.
Então, o que a gente pode, o que nós podemos seguir como caminho, até numa agenda positiva, é entender que esses princípios, eles reforçam algumas condutas que devem ser adotadas pelo aplicador da lei no âmbito da contratação e licitação pública, que tem um grande potencial de fomentar o interesse público, favorecer a impessoalidade, evitar atos de desonestidade, corrupção, malversação de recursos públicos, que podem implicar numa melhor qualidade do procedimento licitatório. Enfim, é essa diretriz que nós devemos adotar no presente momento, tendo em vista que o legislador já escolheu fazer essa ampliação tão grande do rol de princípios e que essa ampliação não seria necessária e nem geraria, a princípio, grandes consequências do ponto de vista prático. Bom, a partir disso, então, vamos começar a tratar de cada um dos princípios elencados no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. O meu objetivo é trazer o conceito do princípio e depois trazer a sua aplicação específica dentro do âmbito da licitação e contratação pública. Então, esse é o objetivo que iremos atingir a partir de agora. Bom, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele já é elencado em 2 dispositivos da Constituição Federal. Primeiramente no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que ele diz que ele expressamente estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E também no artigo 37 da Constituição Federal, que elenca entre os princípios da administração o princípio da legalidade. Então, assim, a legalidade ela já foi amplamente positivada no texto da Constituição Federal de 1988. E aqui vem uma grande questão que deve ser muito bem diferenciada. O âmbito da legalidade para o Estado, para a administração pública, ele tem um enfoque diferente da legalidade para os entes privados, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. A legalidade para o privado, ele deve ser interpretado da seguinte forma: as pessoas e entes privados podem fazer tudo que a lei não proibir. Ou seja, para o privado, o princípio da legalidade deve ser visto como um limite à atuação. Então, assim, a pessoa física, a pessoa jurídica, no âmbito das suas relações civis, comerciais, ele pode adotar todos os atos, todas as posturas que não estiverem expressamente vedadas em lei. Esse é o princípio da legalidade para o privado. Então, por exemplo, se o privado tem um terreno, ele pode construir da forma como ele couber, salvo as vedações previstas na lei. Então, a lei é um limite à liberdade de atuação. Para a administração pública, para o Estado, o aspecto é diametralmente oposto. Por quê? A legalidade, na verdade, para o Estado, para a administração, ele é visto como um critério de autorização para agir. Ou seja, o Estado, a administração pública, ele só pode realizar os atos que a lei expressamente elencou como possíveis de serem realizados. Então, vamos pensar um exemplo prático. A autoridade de trânsito pode multar o motorista que descumpra as leis do Código Tributário Nacional, porque a lei expressamente deu a esse agente público a competência de fazê-lo. Ou seja, aqui o princípio da legalidade é o quê? É uma autorização, é um pressuposto para que o Estado possa agir. Então essa é a configuração da legalidade para o ente público. Então, enquanto para o particular, o particular pode fazer tudo que a lei
não proibir, o Estado só pode fazer o que a lei autorizar. Esse é o princípio da legalidade no âmbito do privado e no âmbito da administração pública. Mas até esse conceito de que o Estado, a administração pública, só podem agir nos casos em que a lei autorizar, isso também tem sido um pouco relativizado. Por quê? A Constituição Federal de 88, ela deu várias missões ao Estado, trilhou vários objetivos, elencou vários direitos. Então, por exemplo, a Constituição fala que o Estado tem que garantir saúde, educação, moradia, transporte para todos. Então, assim, a gente não pode pensar que tem que haver uma lei específica dizendo que o Estado tem que dar, por exemplo, moradia por meio de um programa social X. Não, na verdade, o Estado vai ter que atingir aquele objetivo dado pela Constituição e dos meios que forem lícitos para tanto. Então, assim, o que se tem visto hoje em dia é uma reinterpretação do princípio da legalidade no sentido de que a legalidade não é apenas a lei. Quando eu falo em legalidade, eu estou falando o sistema jurídico como um todo, inclusive a Constituição Federal. Então, para atingir os objetivos que a Constituição traça ao Estado, ele pode realizar todos os atos necessários para isso, desde que não atinja direitos subjetivos de terceiros. Então, a legalidade, hoje, ela deve ser vista não como uma autorização legal, e sim como fundamento para a ação do Estado dentro do sistema jurídico positivo vigente. Então, o Estado, no momento em que vai fornecer educação para as pessoas, ele está fornecendo com fundamento na Constituição, independentemente de leis específicas que tracem a forma como ele estará realizando essa atuação estatal. Bom, aí vem a seguinte questão, e de que forma a legalidade ela se aplica no âmbito da licitação e da contratação pública? Bom, primeiramente, a administração pública ela é vinculada às leis que disciplinam a legislação, a licitação e a contratação pública. Então, a administração pública ela tem que seguir todos os procedimentos previstos em lei para licitar, tais como planejamento, fase prévia, edital, análise das propostas, julgamento, recursos, ou seja, a administração pública tem que seguir todo o procedimento das leis que tratam da licitação, em especial agora a Lei 14.133 de 2021. Ou seja, esse é um primeiro aspecto da legalidade no âmbito da contratação e licitação pública. Outro aspecto, o procedimento da licitação é apenas o descrito na Lei de Licitações. Ou seja, o Estado não pode criar, seja o ente público, estatal, o Estado, o município, o Distrito Federal, União, eles não podem criar novas modalidades de licitações ou novos critérios de julgamento que não estejam expressamente previstos em lei. Então, por exemplo, existem lá o rol de modalidades licitatórias: pregão, concorrência, diálogo concorrencial, concurso, leilão. Eu não posso criar uma nova modalidade licitatória ou fazer a combinação de perfis de uma modalidade licitatória com a outra. Eu não posso fazer um procedimento licitatório em que eu adote peculiaridades do leilão e da concorrência juntos, ou seja, isso seria um desrespeito ao princípio da legalidade. Outra aplicação da legalidade no âmbito da contratação pública é que as sanções que a administração pode impor ao contratado são somente aquelas previstas em lei. Ou seja, a administração ela não tem a discricionariedade de decidir qual a sanção, qual a punição que vai ser dada ao contratado se essa punição não tiver fundamento na própria lei de licitações. Ou seja, essas são
essas são as questões que são diretamente afetadas pelo princípio da legalidade no âmbito da contratação e licitação pública. A questão da legalidade tem sido trazido pelos comentaristas da Lei 14.133, o artigo 147 da Constituição. O artigo 147, ele tem a seguinte redação, eu vou ler ele aqui para vocês. Aqui. Artigo 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: impactos econômicos e financeiros, decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, riscos sociais, ambientais e segurança da população local, motivação social e ambiental do contrato, custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas, despesas necessárias à preservação das instalações e dos serviços executados, despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades, medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para saneamento dos indícios de irregularidades apontados, custo total e estágio da execução física e financeira dos contratos, e fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Ainda tem mais dois: custo para a realização de nova licitação e custo de oportunidade do capital. Então vejam, olha o artigo 147, ele nos traz ele nos traz uma norma muito inovadora. O artigo 147, ele permite que, mesmo que a administração pública detecte alguma ilegalidade no procedimento licitatório ou de contratação, antes de decretar a nulidade do contrato, porque decretar nulidade é declarar extinto o contrato em razão de ilegalidades, a administração pública deve fazer todas as ponderações que eu acabei de ler aqui previstas nos dispositivos. Ou seja, se o custo social da decretação da anulação, os efeitos sociais perversos que a anulação gerar forem relevantes, a administração pública pode deixar de declarar a nulidade do contrato. Ou seja, aqui a lei nos trouxe expressamente uma permissão para superarmos, no caso concreto, eventual ilegalidade, tendo em vista outras razões de interesse público. Ou seja, aqui a legalidade ela foi trazida como algo a ser preservado desde que a preservação da legalidade não gere consequências jurídicas desfavoráveis ao interesse público tão ou mais relevantes quanto a ilegalidade existente. Ou seja, foi trazido aqui um juízo de ponderação, um juízo de consequencialidade que permite a manutenção de licitações e contratações ilegais. Então, isso é uma questão inovadora da nova lei de licitações, que, na minha opinião, deve ser aplaudida, porque, às vezes, uma ilegalidade decretada pode gerar prejuízos aos cofres públicos muito grandes. Ou seja, eu decreto a nulidade de uma licitação, eu paro uma obra pública no meio, a parte que já foi realizada se deteriora, aí todo o material gasto vai ter que ser novamente recomprado, ou seja, o custo final é extremamente alto. Mas é claro que essa norma deve ser interpretada no sentido de que eu posso manter um contrato, mas eu devo buscar a punição das pessoas que perpetraram as ilegalidades que geraram a possibilidade de anulação do contrato. Isso é algo que deve ser interpretado dessa forma, que o artigo 147 não é uma carta branca para que as ilegalidades sejam superadas, mas sim uma possibilidade de você manter uma contratação teoricamente legal, mas há a necessidade, o dever
de buscar a punição das pessoas que incorreram nas ilegalidades que foram detectadas, né? Princípio da impessoalidade. Bom, aqui é outro princípio que foi trazido do artigo 37 da Constituição Federal, tá? Ele já era previsto também na Lei 8666 de 93. A impessoalidade, aqui, antes de começar a falar em pessoalidade, eu posso falar de pessoalidade, tá? Então vamos lá, vai. Nós, entes privados, na nossa vida privada, nós costumamos agir com pessoalidade. Por exemplo, as pessoas têm o seu restaurante predileto, onde vão almoçar ou jantar. As pessoas têm a sua marca de roupa predileta, elas têm a sua marca de celular prediletas, e elas escolhem porque elas gostam do produto ou serviço oferecido. Isso é uma chamada pessoalidade. Então, a pessoa, quando vai almoçar no restaurante que ela gosta, independentemente do preço, independentemente do custo-benefício dele, independentemente de ser a melhor refeição pelo preço que cobra, ela vai lá porque ela gosta do serviço, ou gosta do atendimento, ou gosta de alguma coisa que o estabelecimento oferece. O ente público, não. Como o ente público ele cuida de valores de patrimônio público, que é do povo, ele deve atuar de forma impessoal nas suas contratações e nas suas relações jurídicas. Por isso que foi trazido o princípio da impessoalidade. A impessoalidade ela tem 3 aspectos. A impessoalidade, ela primeiramente, ela nos traz o aspecto de isonomia. Por que isonomia? O que é isonomia? É tratar a todos de forma igual. Então, se eu vou... imagine que o Estado vai contratar a compra de algumas unidades do produto X. Tá? Há várias pessoas aptas a venderem aquele produto. Então, ele deve tratar com isonomia todos aqueles que se mostrarem aptos a fazerem essa venda para o Estado. E como é que ele vai escolher de forma objetiva a pessoa que irá fazer essa venda para o Estado? Por meio da licitação. Então, a licitação é um dos instrumentos de isonomia e impessoalidade da administração pública nas suas relações com os entes privados, quando diz respeito a operações de compra ou venda, tá? Também, ainda sob o aspecto da isonomia, a administração pública ela não deve perseguir ou favorecer pessoas em razão de alguma ligação delas com algum agente público. Então, por exemplo, às vezes o Estado tem que adotar medidas que não são do interesse do privado que vai sofrer aquela medida. Imagine que o Estado vai desapropriar um imóvel. O desapropriado, em regra, ele não gosta de ser desapropriado. Então eu devo escolher o terreno que vai ser desapropriado para a construção de uma escola, por exemplo, de uma forma impessoal. Ou seja, o imóvel que melhor vai atender à necessidade. Eu não devo escolher o imóvel em razão do proprietário do imóvel ser algum desafeto de algum agente público com poder decisório. Então esse é um outro aspecto do princípio da isonomia. Então, assim, a isonomia como aspecto do princípio da impessoalidade é uma determinação para que todos os atos do Estado, sejam aqueles que beneficiem ou prejudiquem alguém, eles devem ser adotados de forma impessoal, visando apenas o interesse estatal a ser favorecido, e nunca em relação ao destinatário da medida. Ou seja, o destinatário da medida, seja para sofrer algum prejuízo ou ter algum benefício, ele não deve ser visado, deve ser visada apenas a medida e nada mais. Tá? Segundo aspecto do princípio da impessoalidade, a vedação da promoção pessoal. Aqui, todos os atos do Estado são atos do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando Estado, município, Distrito Federal, ou seja, do ente público. Todos os atos do ente público são atos do ente público e não da autoridade que está conduzindo aquele ato. Então, assim, por exemplo, se um município vai inaugurar uma escola,
a escola está sendo inaugurada pelo município e não pelo prefeito, ou seja, o prefeito não deve se promover pessoalmente em relação às custas da realização de um ato promovido pelo município, às custas do dinheiro público que é auferido do bolso dos contribuintes, ou seja, não é um ato pessoal do prefeito, no exemplo que eu estou aqui dando, é um ato do município. Isso vale para o Estado e para a União. Então, todo ato do Estado ele deve ser um ato que deve ser atribuído ao Estado e não a algum agente público que por acaso esteja conduzindo os atos estatais naquele momento. O agente público nada mais é do que um mandatário temporário que vai estar lá hoje, daqui a 4 anos pode não estar. Então, assim, o ato é sempre do Estado e nunca do agente público. E finalidade da atuação administrativa, que é o terceiro aspecto da impessoalidade. Aqui a gente olha para o lado da administração pública. A administração pública ela tem que agir de forma a buscar o interesse público e nunca a favorecer ou prejudicar alguém. Então, quando a administração pública vai fazer uma grande compra de insumos de medicamentos, ela deve estar visando apenas atender a saúde da população e nunca favorecer determinado fornecedor. Então, porque esse fornecedor será escolhido de forma impessoal, vai ser o fornecedor A, B, C ou D, o que apresentar a melhor proposta para a administração pública. E o que a gente pode trazer de aspectos específicos da impessoalidade no âmbito da licitação e contratação pública? A licitação ela é um dos maiores instrumentos do princípio da impessoalidade, porque por meio da licitação, a administração pública ela não escolhe de quem compra, ela não escolhe para quem vende, ela não escolhe com quem contrata. Então, a licitação ela é uma ferramenta de impessoalidade porque ela gera uma contratação pública de forma impessoal, visando apenas a melhor proposta e nunca visando atingir determinado fornecedor. Para que possamos dar efetividade ao princípio da impessoalidade no âmbito da contratação e licitação pública, devem ser observadas as normas que impedem qualquer tipo de vedação de acesso ao procedimento licitatório que não for estritamente necessário à execução do futuro contrato. Então, assim, eu devo fomentar ao máximo a ampla competitividade do certame licitatório, porque dessa forma eu não excluo ninguém da possibilidade de contratar com o Estado. Então, vamos pensar hoje. Hoje a Lei 14.133, ela dá preferência à licitação na forma eletrônica. Por que ela dá preferência à licitação na forma eletrônica? Porque a licitação na forma eletrônica ela permite que mais pessoas participem do certame licitatório do que uma licitação de forma presencial. Porque tem a questão do deslocamento. Então, vamos pensar numa licitação aqui na cidade de São Paulo. Se ela for uma licitação eletrônica, todo o procedimento for eletrônico, um fornecedor que esteja, por exemplo, no Acre, ele pode participar dessa licitação com a mesma facilidade do que um fornecedor que esteja aqui na cidade de São Paulo. Já uma licitação presencial, não. O fornecedor que esteja no Acre vai ter que fazer um grande deslocamento com grandes custos para chegar até aqui para participar de um certame. E isso diminui a competitividade e, de certa forma, privilegia quem está mais próximo do ente contratante, o que ofende a impessoalidade, pois retira a possibilidade de contratação de mais pessoas que poderiam ter a capacidade de realizar essa contratação. Questão da impessoalidade também, a gente deve adotar as medidas necessárias para evitar que a licitação ela seja dirigida para determinado resultado. Então, exigências de qualificação para participação no edital, como, por exemplo, atestado de realização de obras
anteriores com o mesmo perfil. Isso deve ser visto com muita cautela, porque às vezes há fornecedores que possam não ter aquela comprovação de experiência podem também ter a mesma capacidade de realizar a obra que se pretende contratar. Então, assim, quaisquer medidas que restringam a competitividade do certame licitatório podem sim ser ofensivas ao princípio da impessoalidade. Continuando aqui no nosso rol de princípios, agora vamos tratar do princípio da moralidade. Para falar do princípio da moralidade, a gente deve primeiramente diferenciar o que é o direito e o que é a moral. Moral e direito não se confundem, porque nem todas as regras morais elas estão positivadas no ordenamento jurídico. Então, por exemplo, acho que todos sabem que se várias pessoas aportam no mesmo lugar para serem atendidas por uma mesma pessoa, elas devem formar uma fila. Uma fila é algo comum no cotidiano de todo mundo. Mas o dever de formar fila não está previsto no ordenamento jurídico. Então, se alguém, de forma apressada e egoísta, furar a fila da padaria em qualquer dia de manhã, ela não vai ser processada, nem não vai pagar multa, nem vai ser presa por isso. Ou seja, é um ato imoral que não está abrangido pelo direito. Então, aí vem a questão, se nem tudo que é moral é jurídico, existe também o jurídico que não seja moral? Teoricamente, sim. Podemos ter regras jurídicas que se distanciam da moralidade média das pessoas e que as pessoas, apesar de reprovarem aquela regra por considerarem-na incorreta e imoral, elas têm que seguir porque faz parte do ordenamento jurídico. Tá? Aí vem a seguinte questão. Quando o legislador fala em princípio da moralidade, seja o artigo 37 da Constituição, seja o artigo 5º da Lei 14.133, o que o legislador quis trazer? Na verdade, o legislador quis trazer um reforço à garantia do interesse público no âmbito da atuação do Estado. Por quê? Algumas medidas podem se mostrar legais, do ponto de vista da estrita legalidade, mas podem se mostrar extremamente imorais. E em razão da positivação da moralidade no direito, pelo artigo 37 e pelo artigo 5º da Lei 14.133, se um ato de determinado agente público, apesar de legal, apesar de estar em conformidade com a lei, foi extremamente imoral, esse ato pode ser considerado antijurídico. Um exemplo que eu costumo dar em sala de aula é o seguinte, imagine uma municipalidade com parcos recursos que não tenha saúde pública adequada, não tenha educação pública adequada, não tenha saneamento básico e tem um orçamento pequeno. Imagine que o prefeito da cidade utilize parcela considerável daquele orçamento para fazer uma obra faraônica e sem qualquer utilidade para a população, por exemplo, um chafariz de mármore. Né? Se esse prefeito contratar a obra por meio de edital de licitação, tiver alocação dos recursos orçamentários para isso, teoricamente, essa obra ela do ponto de vista da legalidade, sem qualquer mácula. Ou seja, é um projeto que, do ponto de vista da legalidade, não poderia sofrer qualquer censura. Mas, do ponto de vista da moralidade, poderia, porque não é manifestamente a melhor escolha para o atendimento do interesse público. Então, esse exemplo nos mostra que a moralidade ela não é inútil. A moralidade ela é como se fosse um reforço da legalidade, para que situações que se mostrem ilegais, que se mostrem legais, que não possam ser taxadas como ilegais, mas que sejam
contra o interesse público possam ser fulminadas de nulidade pelo judiciário. Essa é a finalidade do princípio da moralidade. Tá? E a moralidade no âmbito da licitação e contratação pública? Bom, a moralidade no âmbito da licitação e contratação pública, ela diz respeito a todas as vedações que existem para quaisquer condutas, sejam dos privados, sejam dos agentes públicos, que possam implicar em alguma violação do dever de honestidade, de probidade, de isenção que se deve ter em relação ao trato da coisa pública. Então, os agentes públicos devem evitar atuar em qualquer situação em que possam ter qualquer tipo de interesse que possa ser favorecido. Então, imagine que algum agente público esteja atuando numa licitação cujo objeto a ser contratado é um objeto em que pelo menos como fornecedor indireto, alguém da sua relação pessoal ou familiar possa se beneficiar dessa contratação, mesmo superando as vedações legais. Essa pessoa não deve atuar nesse procedimento, ela deve se declarar suspeita ou impedida e passar essa função para outra pessoa. Ou seja, aqui a questão da moralidade ela deve ser aplicada no âmbito da licitação da seguinte forma: mesmo nos casos em que o agente, pela lei, no sentido estrito, ele possa atuar, mas que de alguma forma algum interesse pessoal dele possa ser favorecido, ou de alguém de sua relação pessoal, ele deve evitar qualquer atitude que vá beneficiar esse interesse. Ou seja, ele deve sempre atuar apenas em prol do interesse público. E também a moralidade, é claro, que abrange todas as vedações de ajustes, de acertos, de conluios, de qualquer atitude desonesta que possa vir a ser praticada, seja pelos privados, seja pelos agentes públicos no âmbito de uma licitação. Princípio da igualdade. O princípio da igualdade, na verdade, ele já estaria abrangido como um dos aspectos do princípio da impessoalidade, que seria a questão da isonomia. Lembram que o primeiro aspecto do princípio da impessoalidade, que nós falamos aqui alguns minutos atrás, seria exatamente a isonomia. Entretanto, a igualdade ela é trazida no artigo 5º da Lei 14.133 como um princípio autônomo. Tá? A igualdade, aqui, ela deve ser vista sob dois aspectos. Aqui a gente vai aprofundar um pouco a questão da igualdade. A igualdade ela pode ser vista do ponto de vista formal. O que seria uma igualdade formal? Eu tratar a todos de forma absolutamente igual. Ou seja, a igualdade formal é eu não dar nenhum tipo de tratamento privilegiado para nenhum tipo de pessoa ou qualquer grupo social. Diferentemente, a igualdade material. A igualdade material significa que eu devo procurar igualar as pessoas que são desiguais do ponto de vista substancial para que eu possa chegar a uma medida de igualdade do ponto de vista final. A igualdade material significa tratar os desiguais em conformidade com a sua desigualdade. Esse seria um princípio de igualdade material. Então, vamos pensar um princípio de uma política pública de igualdade material, que seria, por exemplo, a reserva do número X de vagas nas universidades públicas aos alunos que vêm da escola pública. Isso é uma medida de igualdade material, que reconhece que talvez o ensino dos entes privados tenha uma qualidade melhor, e se fosse adotada uma medida de igualdade formal, isso poderia prejudicar os alunos da escola pública que não teriam acesso à universidade pública. Isso é um exemplo de igualdade material. A igualdade no âmbito da licitação e contratação pública significa que não deve o agente de contratação,
a pessoa que elabora o edital de licitação, prever qualquer tipo de tratamento privilegiado ou qualquer tipo de tratamento excludente a qualquer pessoa ou grupo, salvo determinação prevista na própria lei de licitações. Ou seja, eu devo tratar a todos de forma igual, por meio da igualdade formal, ou seja, todos devem ter o mesmo acesso, a mesma oportunidade de participar de um procedimento licitatório, bem como eu devo adotar as medidas de igualdade material que já estão previstas na lei de licitações. Ou seja, a própria lei de licitações, ela nos traz alguns exemplos em que ela não adota a igualdade formal e adota a igualdade material para privilegiar determinado segmento ou determinado grupo. Tá? Eu pego aqui dois exemplos aqui, a margem de preferência e os critérios de desempate. Vamos lá. Vamos pegar aqui a margem de preferência prevista no artigo 26 da Lei 14.133. Aqui, ó. No processo de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para 1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Ou seja, em igualdade de condições entre bens e serviços estrangeiros e bens e serviços manufaturados nacionais, eu devo dar preferência aos nacionais. Tá? Inciso 2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamentos. Então, se eu for realizar uma compra, se eu puder comprar pelo mesmo preço, pelas mesmas condições, duas possibilidades de escolha, que tenham, por exemplo, o mesmo ciclo de vida, a mesma duração, mas um deles seja decorrente de reciclagem, eu devo dar preferência a esse que decorre da reciclagem. Tá? Ou seja, aqui temos um exemplo de desigualdade trazida no próprio âmbito da lei de licitações. E tem outro também aqui, no artigo 60, aqui. Olha lá. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate. Aqui, primeira disputa final, né? Aqui, aí tem vários critérios de desempate. Aqui no parágrafo 1º é que nos interessa aqui, ó. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do Estado ou Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do Estado em que este se localize. Ou seja, aqui nessa primeira hipótese, numa licitação realizada por ente municipal, se forem vencedoras do certame em igualdade de condições, imagina um município situado dentro do estado de São Paulo, dois fornecedores, uma empresa situada em São Paulo e outra empresa situada, por exemplo, no Rio de Janeiro. Segundo esse dispositivo, eu devo dar preferência à empresa situada no estado de São Paulo. Tá? Esse é um critério de preferência, um critério de desempate estabelecido pela lei que, em tese, não atende o princípio da igualdade formal, mas em tese atenderia o princípio da igualdade material. Haveria justificativas para esse dispositivo? Em tese haveria, porque a empresa situada dentro do Estado, teoricamente, ela paga seus tributos dentro do Estado, os tributos estaduais, que por sua vez, parcela desses tributos estaduais revertem para o município, e assim o município estaria fomentando o próprio aumento da sua própria arrecadação, ao estimular o desenvolvimento econômico das empresas situadas dentro do Estado de São Paulo. Ou seja, essa seria uma justificativa de interesse público que daria fundamento a essa norma. Tá? Outro critério de desempate, empresas brasileiras, ou seja, entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira, eu devo dar preferência a uma empresa
brasileira, tá? É um critério de desempate também do artigo 60. E a justificativa, apenas num âmbito maior, é o mesmo. Se eu contrato uma empresa brasileira, essa empresa vai pagar tributos no Brasil, vai gerar empregos no Brasil, ao contrário da contratação de uma empresa, por exemplo, chinesa, que vai gerar tributos e gerar empregos na China, tá? Enfim, inciso 3, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Também é a mesma coisa. Entre uma empresa que não investe em pesquisa e tecnologia e uma empresa que investe, eu devo dar preferência a esta última. Também o mesmo fundamento, porque a empresa que investe em pesquisa e tecnologia, ela fomenta o interesse público, porque essa pesquisa e tecnologia normalmente gera resultados que vão impactar positivamente a economia do próprio país e melhorar as condições de vida das pessoas, tá? E por último, enfim, é isso. E temos aqui ainda o inciso 4, né, da empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187 de 2009. Bom, esse é o princípio da igualdade no âmbito do procedimento licitatório e na contratação pública. Vamos tratar agora do princípio da publicidade. Publicidade. O que é publicidade? Publicidade é tornar público. Ou seja, eu publico, a publicidade ela tem a finalidade de tornar algo público. A publicidade ela é inerente à atividade da administração pública. Porque a administração pública nada mais é do que a gestão do interesse do público, de toda a coletividade. Logo, para que os verdadeiros donos desse interesse, os proprietários do interesse público, que é a população, possa fiscalizar a boa gestão dos agentes públicos, teoricamente tudo tem que ser público. Então, publicidade significa dar publicidade, ou seja, levar às pessoas o conhecimento das ações, dos feitos que estão sendo realizados pela administração pública. Existem dois tipos de publicidade. Existe a publicidade passiva e a publicidade ativa. O que é a publicidade passiva? A publicidade passiva é aquela em que a administração pública ela deixa disponível para acesso de qualquer interessado as informações relativas à sua atuação. Então, imagina que exista um procedimento administrativo de licitação. Qualquer interessado pode comparecer à repartição pública para consultar esse procedimento se não houver nenhum caso de sigilo legalmente declarado. Então, assim, qualquer cidadão do povo pode comparecer, por exemplo, aqui à Secretaria da Fazenda e analisar qualquer licitação que esteja sendo conduzida no âmbito da pasta, como cidadão. Isso é uma publicidade passiva, tá? Ou seja, é você permitir o acesso às informações que decorrem da atuação do ente público. Diferentemente, é a publicidade ativa. A publicidade ativa é aquela em que a administração pública ela realiza atos para que as suas ações sejam conhecidas pela população. Por exemplo, no momento que a administração pública ela leva ao conhecimento de todos, por meio de editais, que estou realizando determinado ato, por meio da propaganda oficial. Ou seja, aqui eu estou o quê? A administração pública está agindo, ela está realizando atos que visam a difundir perante a população as suas ações e medidas adotadas, tá? A publicidade ela é essencial à licitação e à contratação pública. Primeiramente, sem publicidade, as pessoas não teriam acesso à informação de que vai ser realizada uma contratação. E sem essa publicidade, elas não poderiam participar, por exemplo, da licitação. Então, assim, o edital da licitação é um grande instrumento
da publicidade ativa da licitação pública. E sem isso não seria possível existir a licitação. Ou seja, o pressuposto da licitação pública é a publicidade, realizada preferencialmente de forma ativa, ou seja, aquela que eu levo ao conhecimento das pessoas que uma contratação será realizada, tá? A publicidade no âmbito da contratação pública, ela é necessária como condição de eficácia, tá? Nisso, vejam o artigo 94 da Lei 14.133. O artigo 94, ele é claro que ele é expresso no sentido de que, para ter eficácia, o ato tem que ser publicado. E aqui houve uma medida muito relevante da nova lei de licitações. Por quê? Ela criou o Portal Nacional de Contratações Públicas e dispôs o seguinte: a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos. Ou seja, aqui, como medida de publicidade, a lei criou o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é algo que permite a todo cidadão, a todo ente público, a todo agente público ter ideia do panorama geral das contratações públicas em âmbito nacional, seja do União, Estados e Municípios e Distrito Federal. E mais, a publicação disso neste portal é condição de eficácia do contrato, né? Questão relevante da publicidade decorre da previsão do artigo 24 da Lei 14.133. O artigo 24 ele nos trouxe a chamada publicidade diferida. Tá? O que diz o artigo 24? Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Então veja, a questão do orçamento sigiloso é algo que afeta o princípio da publicidade, mas não é contrário a ele. Por quê? O orçamento sigiloso é uma medida adotada para que se evite que o ente contratante, ao divulgar o orçamento disponível para a contratação, acabe influenciando os potenciais fornecedores a elevarem seus preços a patamares próximos do orçamento disponível. Então a ideia é que os competidores apresentem seus preços com desconhecimento do orçamento disponível para essa contratação, para evitar que o valor desse orçamento acabe servindo de parâmetro para a fixação do preço. Essa publicidade do orçamento ela vai ocorrer, mas em momento posterior, após a apresentação das propostas. E mais, esse sigilo temporário, ele só é aplicável aos licitantes, ou seja, ele não é aplicável, por exemplo, aos órgãos de controle. Os tribunais de contas podem ter acesso ao orçamento disponível de todas as contratações públicas, inclusive as abrangidas pelo artigo 24. Bom, vou encerrar aqui essa aula e na próxima aula iremos dar continuidade aos princípios elencados no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021.